Sermão: Todas as coisas cooperam para o bem, por Thomas Watson. Capítulo 2. As piores coisas cooperam para o bem dos piedosos. Não me entenda mal, não quero dizer que as piores coisas sejam boas em si mesmas, pois são fruto da maldição. Contudo, embora sejam más por natureza, a mão sábia e soberana de Deus as dispõe e santifica, logo tornam-se moralmente boas. Como ocorre com os elementos que, embora possuem qualidades diferentes, Deus os dispõe de tal modo que todos cooperam de maneira harmoniosa para o bem do universo. Ou como em um relógio, os ponteiros parecem se mover em direção contrária uns aos outros, mas todos seguem os movimentos do relógio, assim também as coisas que parecem ser uma cruz para os piedosos. Pela maravilhosa providência de Deus, cooperam para o bem deles. Entre essas piores coisas, há 4 males tristes que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 1. O mal da aflição coopera para o bem dos piedosos. Essa é uma consideração que acalma o coração em todas as aflições que nos sobrevêm, a saber, que a mão de Deus está nelas de modo especial. O Todo-Poderoso me afligiu. Ruth 1:21. Os instrumentos não podem se mover até que Deus lhe dê uma ordem, como o machado não pode cortar por si mesmo sem que uma mão o maneje. Jó viu Deus em sua aflição. Portanto, como Agostinho observa, ele não diz: o Senhor o deu e o diabo tomou, mas o Senhor tomou. Seja quem for que nos aflija, é Deus quem nos envia a aflição. Outra consideração que acalma o coração é que as aflições cooperam para o bem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Jeremias 24:5. O cativeiro de Judá, na Babilônia, ocorreu para o bem deles. Foi-me bom ter sido afligido. Salmo 119:71. Esse texto, como a árvore de Moisés lançada nas águas amargas da aflição, pode torná-las doces e boas para beber. As aflições são medicinais para os piedosos. Das drogas mais venenosas, Deus extrai a nossa salvação. As aflições são tão necessárias quanto as ordenanças. 1 Pedro 1:6. Nenhum vaso de ouro pode ser feito sem fogo. Portanto, é impossível que sejamos feitos vasos de honra, a menos que sejamos derretidos e refinados na fornalha da aflição. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Salmos 25:10. Como o pintor mistura cores brilhantes com sombras escuras, assim o Deus sábio mistura misericórdia com juízo. As providências aflitivas que parecem prejudiciais são benéficas. Vamos considerar alguns exemplos das Escrituras. Os irmãos de José o jogaram em uma cova, depois o venderam. Então ele foi lançado na prisão. No entanto, tudo isso cooperou para o bem de José. Sua humilhação abriu caminho para o seu progresso, e ele foi feito segundo homem no reino. Vós, bem, intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Gênesis 50:20. Jacó lutou com o anjo e a sua coxa foi deslocada. Isso foi triste, mas Deus transformou tudo em bem, pois ali ele viu a face de Deus e o Senhor o abençoou. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face. Gênesis 32:30. Quem não estaria disposto a ter um osso deslocado para que pudesse ter uma visão de Deus? O rei Manassés estava preso em correntes. Que triste foi ver uma coroa de ouro trocada por grilhões. Mas isso serviu para o bem dele, pois angustiado orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele. 2 Crônicas 33:11-13. Ele devia mais a sua corrente de ferro do que a sua coroa de ouro. Uma o deixou orgulhoso, a outra o humilhou. Jó foi um espetáculo de miséria. Ele perdeu tudo o que tinha e passou a ter abundância apenas de feridas e de úlceras. Isso foi triste, mas cooperou para o bem dele, pois a sua graça foi provada e aperfeiçoada. Deus testemunhou desde o céu sobre a sua integridade e compensou a sua perda, dando-lhe o dobro do que Jó tinha anteriormente. Jó 42:10. Paulo foi atingido por cegueira. Isso foi desconfortável, mas foi para o bem dele.
Por meio dessa cegueira, Deus abriu o caminho para a luz da graça brilhar na alma dele. Esse foi o começo de uma conversão feliz. Atos 9, 8-9. Como as geadas fortes no inverno estimulam as flores da primavera, assim a noite termina, quando a estrela da manhã aparece e os males da aflição produzem muito bem àqueles que amam a Deus. A nossa estrela da manhã é o nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, estamos prontos para questionar essa verdade e dizer, como Maria disse ao anjo: como pode ser isso? Portanto, mostrarei várias maneiras de como a aflição coopera para o bem. 1. A aflição coopera para o bem, sendo nosso pregador e mestre. Ouvi a vara. Miqueias 6:9. Lutero disse que nunca conseguiu entender corretamente alguns dos salmos até ser afligido. A aflição ensina o que é o pecado. Na palavra pregada, ouvimos o quão terrível é o pecado, que tanto profana quanto condena. Mas o tememos tanto quanto a pintura de um leão. Por isso Deus solta a aflição, e então sentimos o amargor do pecado nela. Um leito de enfermidade costuma ensinar mais do que um sermão. Podemos ver melhor a feiura do pecado no espelho da aflição. A aflição nos ensina a conhecer a nós mesmos. Na prosperidade, quase sempre desconhecemos quem realmente somos. Deus faz com que conheçamos aflições para que possamos conhecer melhor a nós mesmos. Vemos corrupções em nossos corações no tempo da aflição, as quais não acreditamos que estavam lá. A água parece límpida enquanto está no copo, mas coloque-a no fogo para ferver e a impureza aparecerá. Na prosperidade, um homem parece ser humilde e grato. A água parece clara, mas coloque esse homem no fogo da aflição por um pouco de tempo e a escória ficará evidente. Aparecerá muita impaciência e incredulidade. Ah, diz um cristão, nunca pensei que eu tivesse um coração tão mau como agora vejo que tenho. Nunca pensei que minhas corrupções fossem tão fortes e minhas graças tão fracas. 2. As aflições cooperam para o bem, pois são meio de tornar o coração mais inclinado para Deus. Em tempos de prosperidade, o coração tende a estar dividido. Oséias 10:2. O coração se apega em parte a Deus e em parte ao mundo. É como uma agulha entre dois ímãs. Deus e o mundo o atraem. Em tempos de aflição, Deus tira o mundo para que o coração se apegue a Ele com mais sinceridade. A correção leva o coração a ser endireitado e retificado. Às vezes levamos uma haste torta ao fogo a fim de endireitá-la. Assim também Deus nos mantém sob o fogo da aflição para nos tornar mais retos. Ah, quão bom é que após o pecado ter desviado a alma de Deus, a aflição a retifique novamente. 3. As aflições cooperam para o bem, pois nos conformam a Cristo. A vara de Deus é um lápis para desenhar mais vivamente a imagem de Cristo sobre nós. É bom que exista simetria e proporção entre a cabeça e os membros. Seríamos parte do corpo misto de Cristo e não seríamos semelhantes a Ele? A vida dele, como Calvino diz, foi uma série de sofrimentos. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Isaías 53:3. Ele chorou e sangrou. A cabeça dele foi coroada de espinhos. Imaginamos que seremos coroados de rosas? É bom ser como Cristo, ainda que seja por meio dos sofrimentos. Jesus Cristo bebeu um cálice amargo e suou gotas de sangue ao pensar nele, e embora seja verdade que ele bebeu o veneno no cálice, a ira de Deus, que era nossa, contudo ainda resta algum amargor que os santos devam beber. A única diferença entre os sofrimentos de Cristo e os nossos é a seguinte: os sofrimentos dele foram para a satisfação dos nossos pecados. Os nossos são apenas para nos disciplinar. 4. As aflições cooperam para o bem dos piedosos, pois são destrutivas para o pecado. O pecado é a mãe, a aflição é a filha. A filha ajuda a matar a mãe. O pecado é como a árvore que produz o verme, e a aflição é como o verme que come a árvore. Há muita corrupção até mesmo no melhor coração, mas a aflição a elimina aos poucos, como o fogo remove a escória do ouro. E este será todo o fruto de se haver tirado seu pecado. Isaías 27:9. Quanto mais o metal está preservado, menos ferrugem. As aflições não levam nada
além da escória do pecado. Se o médico disser a um paciente: seu corpo está doente, seu sangue está contaminado, você precisará se tratar para que não morra, mas prescreverei o remédio, que, embora tenha efeitos colaterais, curará os males do seu sangue e salvará a sua vida. Isso não seria algo bom para o paciente? As aflições são o remédio que Deus usa para curar as nossas doenças espirituais. Curam os ouvidos do orgulho, a febre da luxúria e os inchaços da cobiça. As aflições não cooperam para o bem? 5. As aflições cooperam para o bem, pois são meio de desapegar os nossos corações do mundo. Quando você escava a terra perto da raiz de uma árvore, isso solta a árvore da terra. Assim Deus escava os nossos confortos terrenos para desarraigar os nossos corações da terra. Um espinho cresce em cada flor. Deus intenciona que o mundo esteja pendurado como um dente frouxo que, sendo retirado, não nos incomoda muito. Não é bom ser desmamado? Os santos mais velhos precisam disso. Porque o Senhor interrompe o suprimento de alguns bens, senão para que possamos ir a Ele, em quem estão todas as nossas fontes. Salmos 87, 7. 6. As aflições cooperam para o bem, pois abrem caminho para o consolo. E lhe darei o vale de Acó por porta de esperança. Oséias 2,15. Acó significa tribulações. Deus adoça a dor exterior com a paz interior. A vossa tristeza se converterá em alegria. João 16:20. Aqui a água é transformada em vinho. Depois de uma pílula amarga, Deus dá açúcar. Paulo cantava mesmo estando na prisão. A vara de Deus tem mel na sua ponta. Os santos em aflição têm tido tão doces arrebatamentos de alegria que têm se considerado nos limites da Canaã celestial. 7. As aflições cooperam para o bem, pois elas nos elevam. Quer o homem para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração, e cada manhã o visites. Jó 7, 17 a 18. Deus, por meio da aflição, nos engrandece de 3 maneiras. A. Nisso ele condescende tanto a ponto de pôr seu coração em nós. É uma honra que Deus se importe com pó e cinzas. Somos engrandecidos se Deus nos considera dignos de ser disciplinados. Não ser disciplinado por Deus é o mesmo que ser desprezado, porque serias ainda castigados. Isaías 1,5. Se você continuar em pecado, então seguirá em seu caminho rumo ao inferno. B. As aflições também nos engrandecem, pois são bandeiras de glória, sinais de que somos filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Hebreus 12:7. Cada marca da vara é um distintivo de honra. C. As aflições tendem a engrandecer os santos, à medida que os tornam notáveis no mundo. Os soldados nunca foram tão admirados por suas vitórias, como os santos por seus sofrimentos. O zelo e a constância dos mártires em suas provações os tornaram famosos à posteridade. Quão eminente foi Jó por sua paciência! Deus deixa o seu nome registrado. Ouvistes da paciência de Jó? Tiago 5,11. Jó, o sofredor, foi mais conhecido do que Alexandre, o conquistador. 8. As aflições cooperam para o bem, pois são um meio de nos tornar bem-aventurados. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Jó 5,17. Que político ou moralista já depositou a sua felicidade na cruz? Jó o fez. Bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Alguém pode dizer: como as aflições nos tornam bem-aventurados? Respondemos que, sendo santificadas, elas nos aproximam de Deus. A lua cheia está mais afastada do sol. Muitos se distanciam de Deus na lua cheia da prosperidade. Então as aflições tornam a aproximá-los. O ímã da misericórdia não nos aproxima tanto de Deus quanto as cordas da aflição. Quando Absalão incendiou a seara de Joabe, este veio correndo até Absalão. 2 Samuel 14, 30 a 31. Quando Deus incendeia os nossos confortos mundanos, então corremos e fazemos as pazes com Ele. Quando o pródigo foi atingido pela miséria e estava dentro do chiqueiro, ele voltou para o Pai. Lucas 15, 13 a 18. Quando a pomba não encontrou descanso, voou para a arca. Quando Deus traz um dilúvio de aflição sobre nós, então fugimos para a arca de Cristo. Assim a aflição nos faz bem-aventurados ao nos aproximar de Deus.
A fé pode fazer uso das águas da aflição para que nademos mais rápido até Cristo. 9. As aflições cooperam para o bem quando calam os ímpios. Quão prontos os ímpios estão para difamar e caluniar os piedosos, dizendo que só servem a Deus por interesse próprio. Portanto, Deus fará com que seu povo padeça sofrimentos pela religião, a fim de calar os lábios mentirosos dos homens maus. Quando os ateus do mundo veem que Deus tem um povo que o serve, não de modo indisposto, mas por amor, isso cala a boca deles. O diabo acusou Jó de hipocrisia, que ele era um homem mercenário, que toda a sua religião era compensada por ouro e prata, porque Jó era um homem muito rico. Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Bem, Deus diz, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Jó 1, 9-12. O diabo mal havia recebido uma comissão quando começou a atacar Jó, mas Jó ainda adora a Deus. Jó 1:20, e professa sua fé nele. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Isso silenciou o próprio diabo. Como impacta os homens maus quando veem que os piedosos se mantêm perto de Deus em uma condição de sofrimento e que quando perdem tudo, ainda mantêm firme a sua integridade. 10. As aflições cooperam para o bem enquanto abrem caminho para a glória. 2 Coríntios 4:17. Não que as aflições mereçam a glória, mas elas nos preparam para a glória. Assim como o arado prepara a terra para uma colheita, as aflições nos preparam e nos tornam adequados para a glória. O pintor usa cores escuras para retratar o seu ouro. Assim Deus primeiro usa as cores escuras da aflição e depois as sobrepõe com a cor dourada da glória. O vaso é temperado pela primeira vez antes de o vinho ser derramado. Os vasos da misericórdia são temperados pela aflição e depois o vinho da glória é derramado. Assim vemos que as aflições não são prejudiciais, mas benéficas para os santos. Não devemos olhar tanto para o mal da aflição, quanto para o bem. Não tanto para a escuridão da nuvem, quanto para a luz. O pior que Deus faz aos seus filhos, os conduz ao céu. 2. O mal da tentação é anulado para o bem dos santos. O mal da tentação coopera para o bem. Satanás é chamado de tentador. Mateus 4:3. Ele está sempre à espreita, está continuamente atacando um santo ou outro. O diabo ronda alguém todos os dias. Ele ainda não está totalmente preso, mas é como um prisioneiro que está sob fiança. Ele anda tentando os santos. O alvo dele são os santos, os crentes em Jesus. Essa é uma grande angústia para um filho de Deus. Ora, com relação às tentações de Satanás, há 3 coisas a serem consideradas. 1. Seu método é tentador. 2. A extensão do seu poder. 3. Essas tentações são anuladas para sempre. 1. O método de Satanás para tentar. Aqui observe 2 coisas. Sua violência é tentadora. Ele é chamado violento. Ele é o dragão vermelho. Satanás trabalha para invadir o castelo do coração, lança pensamentos de blasfêmia, tenta negar a Deus. Esses são os dardos inflamados que ele lança. Ele gosta de trabalhar na mente, através dos quais incita as paixões. Além disso, há sua sutileza em tentar. Ele é a velha serpente. Existem 5 sutilezas principais que o diabo usa. Fique atento. A. Ele observa o temperamento e a constituição, e então coloca iscas adequadas para a tentação. Como fazendeiro, ele sabe qual é o melhor grão para o solo. Satanás não tentará de modo contrário à disposição e temperamento naturais. Esse é o modo como Satanás age. Ele faz o vento e a maré caminharem juntos. Assim, conforme a maré natural do coração sopra o vento da tentação. Embora o diabo não conheça os pensamentos dos homens, ele conhece o temperamento deles e os observa. E assim põe as suas iscas. É como um pássaro caindo numa arapuca. Ele tenta o homem ambicioso com uma coroa e o homem vigoroso com a beleza. B. Satanás observa o momento mais adequado para tentar, como faz um pescador habilidoso que ajusta a isca para que o peixe a morda mais facilmente. A tentação de Satanás geralmente ocorre após o cumprimento de uma ordenança, e a razão para isso é que nesse momento ele nos achará mais seguros.
Quando cumprimos deveres solenes, somos capazes de pensar que já realizamos toda a nossa obrigação e nos tornamos negligentes e deixamos de lado o zelo e o rigor de antes, como um soldado que depois de uma batalha deixa de lado a sua armadura por não cogitar a possibilidade de se deparar com o inimigo. Satanás está à espreita nesse tempo e quando menos suspeitamos, ele lança uma tentação. Ele faz uso de relações próximas. O diabo tenta por proximidade. Assim ele entregou Jó à tentação de sua esposa. Ainda conservas a tua integridade? Jó 2,9. Uma esposa no seio pode ser um instrumento do diabo para tentar pecar, ou mesmo os próprios filhos. Porque, como a palavra de Deus diz, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Então, o diabo usa as pessoas para nos atingir e fazer pecar contra Deus. Satanás tenta o mal por meio daqueles que são bons. Assim ele oferece veneno em um cálice de ouro. Ele tentou Cristo por meio de Pedro, o qual tentou dissuadir o Senhor do sofrimento. Senhor, tem compaixão de ti. Quem imaginaria encontrar o tentador na boca de um apóstolo? Satanás tenta o pecado sob a pretensão de religião. Ele deve ser mais temido quando se transforma em anjo de luz. Ele veio a Cristo com as escrituras na boca. Está escrito: o diabo usa a religião como isca. Ele tenta muitos à cobiça e ao roubo sob o pretexto de sustentar a sua família. Tenta alguns a se matarem para que não vivam mais pecando contra Deus. E assim ele os leva ao pecado através do pretexto de evitar o pecado. Essas são suas estratégias sutis na tentação. 2. A extensão do poder das tentações de Satanás. A. Ele pode propor um objeto, como ele colocou uma cunha de ouro diante de Acã. B. Ele pode envenenar a fantasia e incutir maus pensamentos na mente. Assim como o Espírito Santo incita bons pensamentos, assim também o diabo incita os maus. Ele colocou no coração de Judas a intenção de trair Cristo. João 13:2. Satanás pode excitar e irritar a corrupção interna e operar algum tipo de inclinação no coração para se render a uma tentação. Embora seja verdade que Satanás não pode forçar a vontade a dar consentimento, ainda assim, como um pretendente insistente por sua solicitação contínua, ele pode provocar o mal. Assim ele provocou Davi a numerar o povo. 1 Crônicas 21:1. Por seus argumentos surtir, essas tentações o diabo pode nos anuladas conduzir ao para o pecado bem dos filhos de Deus. Uma árvore que é sacudida pelo vento se torna mais forte e lança suas raízes mais profundamente. Assim, a ventania de uma tentação serve apenas para deixar um cristão mais firme na graça. As tentações são transformadas em bem de 8 maneiras. A. A tentação leva a uma oração. Quanto mais furiosamente Satanás tenta, mais fervorosamente o santo ora. O servo sob ataque corre mais rápido para as águas. Quando Satanás dispara os seus dardos inflamados contra a alma, ela corre mais rapidamente para o trono da graça. Quando o mensageiro de Satanás esbofeteou Paulo por 3 vezes, ele disse: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 2 Coríntios 12:8. A tentação é um remédio para a segurança. Aquilo que nos faz orar mais coopera para o nosso bem. B. A tentação ao pecado é um meio de evitar a consumação do pecado. Quanto mais um filho de Deus é tentado, mais ele luta contra a tentação. Quanto mais Satanás tenta a blasfêmia, mais um santo se estremece com esses pensamentos e diz: retira-te daqui, Satanás. Na ocasião em que a mulher apaixonada por José o tentou a cometer uma loucura, quanto mais forte era a tentação dela, mais forte era a oposição dele. Aquela tentação que o diabo usa como estímulo para pecar, Deus a transforma em um freio para afastar um cristão da tentação. Se a tentação coopera para o bem, pois diminui o inchaço do orgulho. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12:7. O espinho na carne serviu para perfurar o inchaço do orgulho. Melhor é a tentação que me humilha do que o dever que me deixa orgulhoso. Para que um cristão não se torne altivo, Deus o deixará cair nas mãos do diabo por um tempo
para que seja curado da sua exaltação. D. A tentação coopera para o bem, pois revela o que há no coração. O diabo tenta para enganar, mas Deus permite que sejamos tentados para nos provar. A tentação é uma prova da nossa sinceridade. É uma evidência que nosso coração é sincero e leal a Cristo quando podemos enfrentar uma tentação e dar as costas a ela. Também é uma prova da nossa coragem, porque Efraim é como uma pomba ingênua sem entendimento. Oséias 7:11. Assim, pode-se dizer que muitos não têm entendimento, pois o seu coração não resiste à tentação. Mal Satanás vem e eles já cedem, como um covarde que assim que o ladrão se aproxima, já entrega sua bolsa. Mas o cristão corajoso, que brandiu a espada do Espírito contra Satanás, prefere morrer a ceder. A coragem dos romanos nunca foi mais vista do que quando foram atacados pelos cartagineses. Assim, a coragem e a piedade de um santo nunca são mais vistas do que no campo de batalha, quando ele está lutando contra o dragão vermelho e então, pelo poder da fé, faz o diabo fugir. Essa graça é provada como ouro, que pode permanecer na provação ardente e suportar os dardos inflamados. As tentações cooperam para o bem, pois Deus capacita os que são tentados a confortar outros que passam pela mesma aflição. Um cristão deve estar sob as tentações de Satanás, antes que possa dizer uma palavra oportuna àquele que está cansado. Paulo era experimentado em tentações, porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios 2:11. Assim ele foi capaz de falar a outras pessoas sobre as maldições de Satanás. 1 Coríntios 10:13. O homem que andou sobre um lugar onde há pântanos e areias movediças tornaram-se mais apto para guiar os outros por esse caminho perigoso. Aquele que sentiu as garras do leão, que ruge e ainda possui feridas, sangrando por causa dos ataques dele, é o homem mais capacitado para tratar com alguém que é tentado. Ninguém pode conhecer melhor os modos de agir de Satanás do que aqueles que há muito tempo estão na escola de esgrima da tentação. As tentações cooperam para o bem, pois despertam em Deus compaixão paterna para com os que são tentados. A criança que está enferma e ferida é a que recebe mais cuidado. Quando o santo jaz sob os ataques das tentações, Cristo ora e Deus o Pai tem compaixão. Quando Satanás faz a alma ficar febril, Deus vem com o remédio, o que levou Lutero a dizer que as tentações são os abraços de Cristo, porque nessas ocasiões ele se manifesta mais docemente à alma. As tentações cooperam para o bem, pois fazem os santos desejarem mais o céu. Ali eles estarão fora do alcance dos tiros. O céu é um lugar de descanso. Nenhuma bala de tentação pode alcançá-lo naquele lugar. A águia que voa pelo céu e pousa sobre árvores altas não é perturbada pela picada da serpente. Assim, quando os crentes subirem ao céu, não serão perturbados pela velha serpente. Nesta vida, quando uma tentação termina, outra chega. Isso é para fazer o povo de Deus considerar a morte como um descanso e uma convocação para fora do campo, onde as balas voam por todo lado, para receber uma coroa vitoriosa, onde não há som de guerra ou de canhão, mas somente a harpa e os louvores a soar. As tentações cooperam para o bem ao revelarem a força de Cristo. Cristo é nosso amigo, e quando somos tentados, Ele põe todo o seu poder em ação em nosso favor, porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2:18. Se uma pobre alma lutasse sozinha contra o Golias do inferno, ela certamente seria vencida. Mas Jesus Cristo traz as suas forças aliadas e concede novos suprimentos de graça. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Assim o mal da tentação é anulado para sempre. Pergunta: mas às vezes Satanás derrota um filho de Deus. Como isso coopera para o bem? Resposta: concordo que pela suspensão da graça divina e pelo furor de uma tentação, um santo possa ser vencido. Contudo, a derrota que veio por meio de uma tentação cooperará para o bem, pois por meio dela, Deus abre caminho para o crescimento na graça. Pedro foi tentado à autoconfiança, presumiu a sua própria força, e quando precisou resistir sozinho, Cristo o deixou cair. Mas isso foi designado para o seu bem, e foi algo que lhe custou muitas lágrimas. Ele saiu e chorou amargamente. Mateus 26:75. Então ele se tornou mais humilde.
Ele não disse que amava Cristo mais do que os outros apóstolos. Amas-me mais do que estes? João 21,15. Ele não ousou dizer que amava Cristo mais do que os outros, porque sua queda quebrou o pescoço do seu orgulho. A derrota por meio de uma tentação é motivo de mais autoexame e vigilância para o Filho de Deus. Embora Satanás o tenha enganado anteriormente, ele será ainda mais cauteloso no futuro. Ele terá mais cuidado ao se aproximar da corrente do leão. Se tornará mais receoso e temeroso quanto às ocasiões de pecado. O santo nunca sairá sem a armadura espiritual e sem cingi-la por meio da oração. Ele sabe que anda em terreno escorregadio e, portanto, olha com sabedoria para seus passos. Ele mantém vigilância sobre a sua alma e, quando vê o diabo chegando, põe-se em guarda e mostra o escudo da fé. Efésios 6,16. Isso é toda a dor que o diabo causa. Quando ele derrota um santo pela tentação, ele o cura de sua negligência descuidada. Ele o faz vigiar e orar mais. Quando animais selvagens atravessam, cercam e danificam a seara, o lavrador busca reforçá-la. Assim, quando o diabo salta a cerca por meio de uma tentação, um cristão certamente buscará consertá-la. Ficará mais receoso quanto ao pecado e cuidadoso em seu dever. Assim, até mesmo ser derrotado por uma tentação coopera para o bem. Objeção: mas se ser derrotado coopera para o bem, isso pode tornar os cristãos negligentes quanto a serem vencidos pelas tentações ou não? Resposta: há muita diferença entre cair em uma tentação e correr para uma tentação. A queda em uma tentação cooperará para o bem, mas não a corrida em direção a ela. Podemos ajudar e ter compaixão daquele que cai em um rio, mas aquele que desesperadamente se joga nele é culpado de sua própria morte. É loucura correr para a toca de um leão. Quem tenta a si mesmo é como Saul, que se lançou sobre a sua própria espada. De tudo o que foi dito, veja como Deus desaponta a velha serpente, fazendo com que as tentações dela se voltem para o bem do seu povo. Certamente, se o diabo soubesse quantos benefícios produz aos santos por meio da tentação, ele deixaria de tentar. Lutero disse certa vez: há 3 coisas que fazem um cristão: oração, meditação e tentação. O apóstolo Paulo encontrou um vento contrário enquanto seguia em viagem para Roma. Atos 27:4. Assim, o vento da tentação é um vento contrário ao do Espírito, mas Deus faz uso desse vento cruzado para conduzir os santos para o céu. 3. O mal do afastamento coopera para o bem dos santos. O mal do afastamento coopera para o bem. O meu amado tinha se retirado e tinha ido. Cântico 5:6. Existe um afastamento duplo, seja em relação à graça, quando Deus suspende a influência do seu Espírito e retém os atos vividos da graça. Se o Espírito se foi, a graça se transforma em frieza e indolência. Ou há um afastamento em relação ao consolo. Quando Deus retém as doces manifestações do seu favor, Ele não olha com um aspecto tão agradável, mas esconde a face e parece ter desaparecido completamente da alma. Deus é justo em todos os seus afastamentos. Nós o abandonamos antes que Ele se afaste de nós. Abandonamos a Deus quando deixamos de cultivar uma comunhão íntima com Ele, quando abandonamos as suas verdades e não ousamos aparecer diante dEle, quando deixamos a orientação e a direção de sua palavra e seguimos a luz enganosa de nossas próprias afeições e paixões corruptas. Geralmente abandonamos Deus primeiro, portanto, não temos ninguém para culpar além de nós mesmos. O afastamento é muito triste, pois assim como quando a luz é retirada, as trevas se seguem. Assim também, quando Deus se retira, há trevas e tristeza na alma. O afastamento é uma agonia de consciência. Deus mantém a alma no inferno, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Jó 6,4. Era costume entre os persas mergulhar suas flechas no veneno das serpentes durante as guerras para torná-las mais mortais. Assim Deus atirou a flecha envenenada do afastamento contra Jó, e seu espírito sangrou devido a tal ferida. Em tempos de afastamento, o povo de Deus pode ficar desanimado. Eles questionam a si mesmos e pensam que Deus os rejeitou. Portanto, prescreverei algum consolo à alma da qual Deus se afastou. O marinheiro, mesmo quando não tem estrela para guiá-lo, ainda tem luz em sua lanterna, o que é de alguma ajuda para que ele enxergue a sua bússola. Então darei 4 consolações que são como a lanterna do marinheiro
para iluminar a pobre alma quando ela estiver navegando no escuro do afastamento e anelado pela brilhante estrela da manhã, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas os piedosos podem passar por um afastamento. Os ímpios não sabem o que significa o amor de Deus, nem o que é sentir falta dele. Eles sabem o que é desejar saúde, amigos e negócios, mas não sabem o que é desejar o favor de Deus. Você teme não ser filho de Deus, porque Deus se afastou. Não se pode dizer que o Senhor retira o seu amor dos ímpios, porque eles nunca o tiveram. Sofrer pelo afastamento é evidência de que você é um filho de Deus. Como você poderia se queixar que Deus se afastou se você nunca tivesse recebido os sorrisos e os sinais do amor dele? Você só pode ser chamado filho de Deus quando você recebe o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Antes você é apenas uma criatura. 2. Pode haver a semente da graça onde não há flor da alegria. Um terreno pode não produzir uma boa colheita e, contudo, ter uma mina de ouro em seu interior. Um cristão pode ter graça interior, embora o doce fruto da alegria não cresça. Os navios em alto mar, repletos de joias e especiarias, podem estar no escuro e agitados para lá e para cá por uma tempestade. Uma alma enriquecida com os tesouros da graça ainda pode estar no escuro do afastamento, e tão agitada que pensa que será lançada fora na tempestade. Em meio ao seu desânimo, Davi orou: "Não retire de mim o teu Espírito Santo." Salmo 51:11. Agostinho diz que ele não orou: "Senhor, dê-me o seu Espírito, mas não retire o seu Espírito", pois ele ainda tinha o Espírito de Deus dentro de si. 3. Essas deserções duram apenas um tempo. Cristo pode se retirar e deixar a alma por um tempo, mas ele voltará. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isaías 54:8. Quando a água estiver baixa, a maré encherá novamente, porque não contenderei para sempre, nem continuarmente me indignarei. Porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Isaías 57:16. Ao irar-se, a mãe amorosa retira o seu filho do colo, mas então o pega novamente no colo e o beija. Deus pode se afastar da alma em sua ira, mas ele voltará a tomá-la em seus abraços amáveis, e o seu estandarte sobre ela será o amor. 4. Esses afastamentos cooperam para o bem dos piedosos. O afastamento cura a alma da preguiça. Encontramos a esposa deitada sobre a cama da preguiça. Eu dormia. Cântico 5:2. E nesse momento Cristo se foi. Já o meu amado tinha se retirado. Cântico 5:6. Quem falará com alguém sonolento? O afastamento cura a afeição desordenada pelo mundo. Não ameis o mundo. 1 João 2,15. Podemos ter o mundo como um buquê de flores em nossas mãos, mas ele não deve estar muito perto de nosso coração. Podemos usá-lo como uma hospedagem onde fazemos uma refeição, mas não deve ser a nossa casa. Talvez essas coisas seculares roubem muito do nosso coração. Às vezes os homens bons ficam doentes pelo excesso e bêbados com as delícias da prosperidade, e mancham as suas asas de prata de graça, e deformam muito a imagem de Deus, esfregando-a contra a terra. Para recuperá-los disso, o Senhor esconde a sua face em uma nuvem. Esse eclipse tem efeitos benéficos, pois escurece toda a glória do mundo e faz com que ela desapareça. O afastamento coopera para o bem, pois faz com que os santos valorizem a face de Deus mais do que nunca, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Salmo 63:3. No entanto, o fato de as misericórdias serem comuns para nós faz com que a nossa estima por elas diminua. Quando as pérolas se tornaram comuns em Roma, elas começaram a ser menosprezadas. Deus não tem uma maneira melhor de nos fazer valorizar o seu amor do que nos privar dele por um tempo. Se o sol brilhasse uma vez por ano, como ele seria apreciado? Quando faz muito tempo que a alma sofre com o afastamento, quão bem-vindo é o retorno do sol da justiça. O afastamento coopera para o bem, pois é um meio de tornar o pecado amargo para nós. Pode haver uma miséria maior do que estar sob o desagrado de Deus? Em que consiste o inferno, senão na ocultação da face de Deus? E o que faz Deus ocultar sua face, senão o pecado? Eles levaram meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. João 20:13. Semelhantemente, nossos pecados levam o nosso Senhor e ficamos sem saber onde ele foi colocado. O favor de Deus é a melhor joia. Ele pode adoçar uma prisão
e remover o aguilhão da morte. Quão odioso é o pecado que nos rouba a nossa melhor joia. O pecado fez Deus abandonar o seu templo. Ezequiel 8:6. O pecado faz com que ele apareça como inimigo e se vista de armadura. Isso faz com que a alma persiga o pecado com um ódio santo e busque se vingar dele. A alma de quem Deus se afastou dá absinto e vinagre para o pecado beber, e com a lança da mortificação faz jorrar o sangue do seu coração. O afastamento coopera para o bem, pois faz a alma chorar pela perda de Deus. Quando o sol se vai, o orvalho cai, e quando Deus se vai, as lágrimas caem dos olhos. Como Mica ficou perturbado quando perdeu seus deuses. Os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partistes. Que mais me resta agora? Juízes 18:24. Então, quando Deus se vai, o que nos resta? A harpa e o violão não podem nos consolar quando Deus se vai. Embora seja triste carecer da presença de Deus, no entanto, é bom lamentar a ausência dele. O afastamento leva a alma a buscar Deus. Quando Cristo partiu, a esposa o buscou pelas ruas da cidade. Cânticos 3:2. E por não encontrá-lo, ela diz em tom de lamento: Vistes aquele a quem minha alma ama? Cânticos 3:3. A alma de quem Deus se ausentou dá muitos suspiros e gemidos. Ela bate no portão do céu pela oração e não consegue descansar até que os raios dourados da face de Deus brilhem sobre ela. O afastamento coloca o cristão a examinar-se. Ele questiona a causa da partida de Deus. Qual é a coisa maldita que deixou Deus irado? Talvez seja o seu orgulho, talvez sua negligência das ordenanças ou talvez seu mundanismo. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri. Escondi-me e indignei-me. Isaías 57:17. Talvez haja algum pecado secreto que ele esteja permitindo. Uma pedra encalhada no cano dificulta a corrente da água, assim como a prática do pecado dificulta o doce fluxo do amor de Deus para conosco. Assim a consciência, como um cão de caça, após descobrir e dominar esse pecado, apedreja esse Sacã até a morte. O afastamento coopera para o bem, pois nos dá uma visão do que Jesus Cristo sofreu por nós. Se um gole do cálice é tão amargo, quão amargo foi o que Cristo bebeu na cruz. Ele bebeu um cálice de veneno mortal que o levou a bradar: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Ninguém pode valorizar tanto os sofrimentos de Cristo e ser tão cheio do amor dele como aqueles que foram humilhados pelo afastamento e foram mantidos sob as chamas do inferno por um certo período. O afastamento coopera para o bem, pois prepara os santos para o consolo futuro. As geadas cortantes preparam o caminho para as flores da primavera. Esse é o caminho de Deus: primeiro abater, depois consolar. 2 Coríntios 7:6. Quando nosso Salvador jejuou, vieram os anjos e ministraram a ele. Quando o Senhor mantém o seu povo em jejum por muito tempo, ele envia o Consolador e os alimenta com o maná escondido. A luz semeia-se para o justo. Salmos 97:11. O consolo dos santos pode estar oculto como a semente no solo, mas a semente está germinando. Então crescerá, florescerá e produzirá uma colheita. Esses afastamentos cooperam para o bem, pois tornarão o céu mais doce para nós. Aqui nossos consolos são como a lua. Umas vezes são mais cheios e outras vezes mais minguantes. Deus se revela para nós por um tempo e depois se retira. Como isso tornará o céu ainda mais deleitoso e arrebatador para nós quando teremos uma visão constante do amor de Deus. 1 Tessalonicenses 4:17. Assim vemos as deserções cooperando para sempre. O Senhor nos leva às profundezas do afastamento, para que Ele não nos leve às profundezas da condenação. Ele nos coloca em um inferno aparente para que Ele possa nos livrar de um inferno real. Deus está nos preparando para aquele tempo em que gozaremos dos seus sorrisos para sempre, quando não haverá nuvens em sua face ou um pôr do sol. Quando Cristo vier para estar com sua esposa, ela nunca mais dirá: meu amado retirou-se. Amado Deus poderoso, Rei da glória, Senhor dos senhores, obrigada, Senhor, por esse ensino. Obrigada, Deus, por esse homem de Deus, esse santo de Deus, ter existido há mais de 300 anos, ter escrito um ensino tão abençoador, tão edificante.
iluminado pelo Teu Espírito Santo. Pai amado e querido, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, que esse ensino, Senhor, possa ser guardado no meu coração, que possa ter uma caixinha ali que eu guarde ele, Senhor, que eu possa colocar, Senhor, esse ensino em prática, para a honra e glória do Teu nome, e que esse ensino possa edificar todas as pessoas que escutarem esse sermão. E que, Senhor, Satanás não cresça na vida das pessoas com as suas tentações e as suas armadilhas. Que as armadilhas de Satanás, elas são sutis. Ele é estrategista. Portanto, irmãos, orai, vigiai, porque o diabo, o Deus desse século, o inimigo de Deus e das suas almas, ele anda rungindo feito leão, buscando a quem possa devorar ou dragar. Então, irmão, eu vou deixar aqui o meu testemunho de como você sair, irmão, das armadilhas de Satanás, porque ele é sutil, ele é estrategista, irmão. Ele vai te armar laços, arapucas, irmão, para tu cair. O que eu fiz? Eu percebi que a Bíblia diz que os olhos são a candeia da alma, né? Então, eu percebi que através dos meus olhos, eu percebi não, porque a gente não percebe nada. Quem nos mostra é o Espírito Santo de Deus. Através dos meus olhos, eu estava pecando muito contra Deus. Então, irmão, se você é um servo do Senhor Jesus Cristo, se você está em Cristo, nova criatura você é, e você não quer estar pecando contra Deus, você tem que tirar aquelas coisas que te faz pecar contra Deus. Então, eu já tinha saído do Instagram e eu saí do Facebook. Desinstalei o Facebook do meu WhatsApp, do meu celular. E saí dos grupos também do WhatsApp. Porque, irmão, eu percebi, não, Deus me mostrou que isso é uma armadilha de Satanás para roubar o nosso tempo para o Senhor. Deus nos dá 24 horas, é Ele quem nos acorda de manhã. Irmão, tem gente que acorda e vai direto para as redes sociais. Ali, irmão, você peca por inveja, porque você vai ver a vida do teu próximo, você vai ver que o ímpio vai estar melhor do que você vai invejar. Ali você peca, irmão, pela concupiscência dos olhos, porque você vai ver viagens, vai ver aquele mundo todo de fantasia, você vai querer, você vai desejar. Ali você peca por ouvir, porque muitas vezes você escuta um vídeo, um áudio de uma pessoa que está lá se dizendo realizada em todos os sentidos, que isso é mentira. A única pessoa que pode estar realizada em todos os sentidos é aquela que tem Jesus Cristo na sua vida, que tem a sua justiça, que tem a sua graça, que tem a misericórdia de Deus. Porque tirando isso, irmão, você está com os pés na porta do abismo, caminhando para o inferno, e você não vê. E o diabo, ele usa tudo isso, todas essas redes sociais, Netflix, Facebook, Instagram, WhatsApp, para roubar o tempo de Deus. E quem é que nos dá o tempo? De quem é o tempo, irmão? Quem criou o tempo? Quem te acorda de manhã, irmão, todos os dias? É Deus. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, irmão, a gente acordava morto, irmão. E a nossa alma onde é que estaria? Queimando no lago do fogo do enxofre. Então, irmão, se você tem o teu tempo aí de 24 horas e você está gastando o teu tempo que Deus te dá em redes sociais, pecando, eu te dou um conselho, irmão, para o teu bem, para o bem da tua alma. Larga essas estratégias de Satanás. Tira essas estratégias de Satanás da tua vida, irmão. Tira esse pecado, irmão, da tua vida. A palavra de Deus diz que é muito melhor a gente entrar no reino de Deus sem uma mão. Eu digo para você, é melhor você entrar no reino de Deus sem os olhos, cego, sem a língua. A gente também peca muito através da nossa língua, das palavras. A gente peca muito através dos ouvidos, dando ouvidos à fofoca, escutando músicas mundanas, escutando mentiras, escutando conversas fiadas, perdendo o nosso tempo que é Deus quem nos dá. Irmão, eu te dou um conselho. Você crente no Senhor Jesus, eu não estou falando nem isso para os ímpios, porque o ímpio não vai nem entender o que eu estou falando. Ele acha que eu estou louca, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais a gente só discerne espiritualmente e que as coisas de Deus parecem loucura para os homens, porque o ímpio ele não consegue entender. Mas eu estou falando para você, crente em Jesus Cristo, os escolhidos, os chamados, antes da fundação do mundo, aqueles para quem Jesus disse: ide e mudar esse mundo, pregai a minha palavra, pregai o evangelho.
É a igreja do Senhor que tem o poder de transformar vidas, de mudar nações, de orar e de causar uma verdadeira mudança, de falar como Paulo, fazer o que Paulo fazia e seus discípulos. Aqueles que estão causando barulho aqui, causando, vamos dizer assim, não desavenças no bom sentido, causando arruaças, né? É para isso que a igreja do Senhor está, é para isso que Deus nos levantou, para irmos e fazermos a diferença, chegarmos num lugar e sermos luz, espantarmos aquelas trevas, falar para as pessoas, olha, isso aí está te levando para o inferno, essas redes sociais aí estão te levando para o inferno e você não vê. Portanto, irmão, uma coisa eu tenho para te falar, sai dessas estratégias de Satanás. É muito melhor você entrar no reino de Deus cego, surdo e mudo. Sai, irmão, e você vai perceber como é que a tua vida vai ser transformada, porque a minha está sendo. Eu percebi que isso está edificando a minha vida. O meu tempo agora sobra. Eu leio a Bíblia, eu gravo esses sermões para ajudar outras almas, para edificar a minha vida. Eu cuido do meu corpo, porque meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu cuido da minha casa, eu cuido da minha filha e ainda me sobra tempo, irmão. Tem muita gente aí que diz que não tem tempo para nada, mas passa 2, 3 horas nas redes sociais. A última pesquisa disse que há milhares e milhares de pessoas doentes, enfermas. Elas estão com a síndrome da internet. E eu percebi isso, porque quando eu saí eu tentei instalar o Facebook de novo várias vezes. Mas eu não volto. Eu prefiro chegar no reino de Deus, sem meus olhos, sem minha boca, sem meus ouvidos, do que ir para o inferno com todos os meus órgãos, queimar lá para o resto da minha vida. Então, irmão, busca a salvação, irmão, enquanto é tempo. Busca o reino de Deus e a sua justiça enquanto você pode achar. E receba esse ensino para a honra e glória do seu nome, de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque é dele todas as coisas, porque dele e por ele são todas as coisas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, Deus meu. Então irei ao altar de Deus, ó Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, minha alma,